Do you have a car? Yes, I do. No, I don't. Yes, I have a car. No, I don't have a car. Esse é um modelo das perguntas que nós vimos na aula anterior, tá? Nós não vamos nos aprofundar porque nós já vimos na aula anterior isso daqui. Mas nós vamos para uma pergunta um pouco mais elaborada, uma pergunta que requer que você peça detalhes. E aí nós vamos entrar essas perguntas aqui que nós vimos na última aula, ela se chama de yes or no, né? Yes or no, porque a resposta pode ser sim ou não. As perguntas que nós vamos ver agora, elas são chamadas de WH. WH questions. Por que elas se chamam perguntas de WH? Porque todas essas perguntas, como, quem, quando, onde, em inglês, elas têm em comum exatamente essas duas letrinhas, o W e o H. Então, o primeiro WH nós já conhecemos, que é o what, que é o que, qual e quais. E where, que é onde. Tem uma outra que é muito comum que eu sempre pergunto, how are you? Como está você? Ou how. Não necessariamente precisa começar com WH, mas vocês podem ver que tem um W aqui e tem um H. Se eu inverto o how, eu tenho o who. Tem outro que é muito importante, que é o when. O H, você pode não pronunciá-lo. Eu prefiro não pronunciar o H nos WHs, tá? É what, where, how, who and when. Mas eu sei que em alguns sotaques ao redor do mundo eles pronunciam o H e não tem problema, tá? What, where, how, who, né? O who não tem como não pronunciar. E when, tá? Em alguns sotaques ao redor do mundo eles pronunciam o H. Se você quiser pronunciar, eu prefiro não pronunciar. Mas você pode pronunciar também, tá? Porque o seu sotaque não é um problema, tá? O seu sotaque é a sua identidade, é como que você produz a língua, tá? Então, o sotaque não é problema, tá? E aí tem o why. Ok, nós vamos ficar com estes por hoje. Existem mais outros, mas nós vamos ficar por esse. Não existem tantos outros, os mais importantes estão aqui, tá? What nós já aprendemos a utilizar de várias maneiras. Por exemplo, what is your name? What is your favorite color? What are you doing? O que você está fazendo? Né? Qual é o seu nome? Qual a sua cor favorita? Lembra do qual é o seu de uma das aulas que nós vimos? Esse é o what. Por exemplo, ali eu tenho do you have a car? Que é você tem um carro. Se eu tiro o carro e eu quiser perguntar o que você tem, eu vou utilizar what do you have? E a resposta? I have a car. Nós já aprendemos a fazer as frases afirmativas. Então, what do you have? I have a car. Where é onde. Eu posso perguntar uma pergunta muito comum que é, por exemplo, where are you from? Tá? Eu peguei aqui o are, que é o to be. Lembra do to be da primeira aula? Where are you from? É de onde você é, tá? Se você quiser responder isso daí, você vai falar I am from São Paulo, Brasil. O how é como. Por exemplo, uma pergunta que eu sempre faço aqui, how are you? How are you? Como está você? Você pode falar I am fine, I'm good, I'm okay. O who é quem. Who is your brother? Quem é o seu irmão? Who is your brother? My brother is John. When is your birthday? Birthday é aniversário. Quando é seu aniversário? My birthday is in December. E o último aqui é why. Why é por quê. Por que você está estudando inglês? Olha que pergunta complexa. A gente já consegue fazer, ó. Why are you studying English? Why are you studying English? O amigo do why é because. Because é porque. Why are you studying English? Por que você está estudando inglês? Então você vai falar because, que é porque para resposta. Because I love English movies. Because I love English movies. Porque eu amo filmes ingleses. Isso aqui você já consegue construir, tá? Então aqui nós já aprendemos as WH questions mais importantes da língua inglesa. What, where, how, who, when e why.
E como vocês devem ter percebido, você vai combinar as W8 questions com do, does, will, would, to be. Você vai fazer a combinação que você quiser. Você vai pegar os W8 que vocês viram agora, juntar com as perguntas que vocês viram na aula anterior e vocês vão ter perguntas completas. Por exemplo, eu vou pegar aqui o futuro. Então, will you buy a car? Você vai comprar um carro. Mas vamos comprar uma pizza, então. Se você não consegue comprar um carro, compre uma pizza. Pelo menos você fica descarrado e feliz. Mais feliz, perdão. Então, se eu quiser perguntar, por exemplo, onde você vai comprar uma pizza? Seria where will you buy a pizza? É exatamente isso. Where. Não. Pra não ficar. Pra não ficar uma imitação da Lady Gaga, você pode juntar o will com you e lembrar do seu amigo William. Vai ficar Will you. Where will you buy a pizza? Vai, Bruno, agora você consegue. Where will you buy a pizza? Very good! Congratulations! Então, onde você vai comprar a pizza fica where will you buy a pizza? Se eu quiser perguntar quando você vai comprar uma pizza, when will you buy a pizza? When will you buy a pizza? Se eu quiser perguntar por que você vai comprar uma pizza? Why will you buy a pizza? Very good. Então, você já consegue montar perguntas complexas. Por exemplo, se eu quiser usar essa mesma estrutura de você vai comprar e quiser perguntar o que você vai comprar, eu tiro a pizza, obviamente, né? Porque se eu vou perguntar o que você vai comprar, eu não vou responder na pergunta o que eu tô perguntando. Então aqui vai ser what. What will you buy? What will you buy? Que é o que você vai comprar. Aí você fala, I will buy a pizza. Eu vou comprar uma pizza. Very, very good. Então, esse é o segundo tipo de pergunta, né? Primeiro foi a de yes or no. Do you, did you, will you, would you. Esse é o segundo. Why, where, when, how. Who fica repetindo. Why, where, who, how, when. E aí você vai conseguir lembrar o que, por quê, quando, onde. Tá? O terceiro tipo de pergunta, tem muita gente que acha que é complexo, tá? Mas pra mim ele é o mais fácil. Você vai fazer uma frase afirmativa e no final você vai transformar em uma pergunta, que é o chamado tag question. Tag question. Por exemplo, you will work tomorrow. Você vai trabalhar amanhã ou você trabalhará amanhã. Eu posso transformar isso aqui numa pergunta de confirmação. Sabe, tipo, nosso não é, não vai. Posso transformar isso numa pergunta, passando o will para negativa. A negativa de will é won't, como vocês viram nas aulas anteriores. Won't. Então, a primeira parte está na afirmativa, a segunda vai na negativa e eu repito o pronome. Você vai trabalhar amanhã. Não vai? So, you will work tomorrow. Won't you? Se fosse, por exemplo, you are working. Você está trabalhando. Não está? Eu pego o are, coloco na negativa. Aren't you? Você gosta de pizza. You like pizza. Aqui, essa frase está no presente. No presente eu uso do, né? Para fazer a negativa. Eu uso not. Don't you? Pronto. You are working. Aren't you? You will work tomorrow. Won't you? No passado, por exemplo, que nós vimos o passado, na aula passada, nós vimos o passado. Por exemplo, you studied hard. Você trabalhou duro, né? Aí eu posso pegar, no passado eu uso did, né? Lembra do did? O did na negativa é didn't. E eu coloco you. Didn't you, vamos fazer uma com would, é o único que tá faltando. Lembra que o would é o comeria, estudaria, falaria, abriria, tá? Eu falei pra você lembrar da sua amiga Maria, que você vai lembrar do would. Por exemplo, you would live. Live é viver ou morar, tá? Se eu falo live, é a mesma palavra. Se eu pronuncio live, é ao vivo. Mas se eu pronuncio live, é viver, tá? Elas são palavras homógrafas, se escrevem iguais, mas elas não são homófonas. O som delas não é igual, elas não se pronunciam igual. You would live in Brazil. E aí eu pego o would e coloco na negativa e coloco o you no final.
Você moraria no Brasil, não moraria? You would live in Brazil, wouldn't you? Para responder, do mesmo jeito. You are working, aren't you? Yes. Sim, eu estou. Yes, I am. No, I'm not. You will work tomorrow. Você vai trabalhar amanhã. Yes, I will. No, I won't. You like pizza, don't you? Yes, I do. No, I don't. You studied hard, didn't you? Yes, I did. No, I didn't. E a última. You would live in Brazil, wouldn't you? Você moraria no Brasil? Yes, I would. No, I wouldn't. Essas são as famosas perguntas TAG. TAG questions. TAG questions. TAG questions. TAG questions.